Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matilde Soares, sou professora de contabilidade, formada em ciências contábeis com especialização em auditoria e gestão financeira e com mestrado em engenharia de produção. Eu vou trabalhar com vocês no curso técnico de contabilidade, a disciplina Contabilidade Geral. Essa é a nossa primeira aula e o roteiro dela a gente vai focar na contabilidade e o patrimônio, tá? Explorando um pouco dos conceitos, os objetivos, os usuários, os aspectos regulatórios, o patrimônio e os seus componentes. Essa é uma aula que vai trazer uma introdução extremamente importante para os próximos módulos, né? Primeiro, a gente começa se perguntando o que é a contabilidade, né? Qual é o seu objetivo, a quem ela interessa. Essas são as principais dúvidas que surgem quando a gente começa a estudar esse tipo de conteúdo, tá? Então, o que é a contabilidade? A contabilidade ela é uma ciência social que estuda, controla, organiza e avalia o patrimônio de uma entidade. Essa entidade ela pode ser física ou jurídica e essa avaliação, esse controle, essa organização são feitos permanentemente, tá? Por que a contabilidade é uma ciência social? Muitos acham que por ela usar números, por ela ter um aspecto quantitativo, ela é uma ciência exata. Então, muitas pessoas até confessam, né, um certo temor em estudar a contabilidade porque acham que vão fazer muitas contas. Realmente, a gente faz algumas contas, tá? Contas de somar, diminuir, multiplicar, dividir, contas simples que nós que já temos o ensino médio, estamos no ensino médio, já temos algum tipo de alfabetização, somos perfeitamente capazes de fazer, tá? Ela é uma ciência social porque ela depende da ação do homem para que esse patrimônio se movimente, para que ocorram variações nesse patrimônio. Essas variações e esse patrimônio a gente vai estudar a seguir. O que é esse patrimônio? O que são essas variações, tá? Essas variações são compras, são vendas, é a aquisição de um veículo. E quando a gente fala de contabilidade, a gente não fala só no aspecto jurídico. Não são só as empresas que fazem a sua contabilidade. Nós, pessoas físicas, também fazemos o controle do nosso patrimônio. A gente controla o que a gente tem, o que a gente deve, o que a gente deseja possuir. Tudo isso faz parte do nosso patrimônio, tá? Bom, pessoal, um dos objetivos da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisão, tá? Compete a essa contabilidade registrar os atos e os fatos administrativos e produzir informações que possibilitem ao administrador planejar e controlar suas ações, para que ele possa traçar os objetivos da entidade. O que isso quer dizer? Que ao tomar uma decisão, o gestor ele precisa estar certo de que essa decisão ela vai influenciar positivamente no caminho que a empresa vai seguir. Então, com a contabilidade, fornecendo informações econômico-financeiras, gerando dados para que essa decisão seja acertada, isso torna com que o gestor tenha uma margem de segurança maior ao tomar essa decisão. A contabilidade, ela utiliza várias técnicas para o registro desses atos e fatos administrativos. E aí vocês me perguntam qual a diferença entre atos e fatos administrativos? O que isso significa? Atos, né, são ações administrativas que no momento inicial não promovem nenhuma alteração no patrimônio, né, dessa empresa. Os fatos já promovem uma situação inversa, eles impactam diretamente no funcionamento dessas contas e na variação do patrimônio. Por exemplo, o ato de contratar um funcionário, o simples fato de assinar o contrato, não provoca naquele momento qualquer modificação no patrimônio. Mas a partir do momento que a carteira for assinada, que o primeiro salário dele for pago, aí sim a gente já tem um impacto porque a gente já está cumprindo com a obrigação com aquele funcionário, uma obrigação trabalhista. Então a diferença é essa, tá?
A quem essa contabilidade interessa, tá? Para quem essas informações são produzidas? E aí nós temos dois tipos de usuários, que são os usuários internos e os usuários externos. No nosso slide, a gente tem um elenco aí de pessoas que utilizam a informação contábil. Nós temos os sócios, os fornecedores, os clientes, os empregados, o governo, os nossos concorrentes, os bancos, e aí também tem outras pessoas que não estão elencadas aí, tá? Nesse cenário que a gente projetou, a gente classifica esses usuários como internos e externos. Internos são aqueles usuários que fazem parte da empresa internamente, como, por exemplo, os empregados, os próprios sócios, são as pessoas que trabalham internamente com a informação contábil, tá? Os usuários externos, eles estão fora da empresa. E aí nós temos os bancos, nós temos os nossos concorrentes, o governo, tá? E a própria sociedade. Toda essa contabilidade, ela precisa de uma regulamentação. Ela não funciona de qualquer forma, ela não funciona de qualquer maneira, ninguém pode fazer a contabilidade como bem desejar, tá? Ela tem todo um aspecto, tem todo um arcabouço regulatório que deve ser seguido. A lei principal que rege a contabilidade é a Lei 6.404 de 1976, com todas as suas alterações. E a mais recente foi realizada em 2007, né, que é a Lei 11.638, que traz todo um padrão internacional, né, que hoje nós já seguimos em vários segmentos, tá? E aí a gente também tem que citar o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, as normas brasileiras de contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis é o que a gente conhece como CPC, e ele foi criado a partir da convergência da contabilidade ao padrão internacional. Por que que isso aconteceu, tá? Cada país tem a sua contabilidade de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu sistema legalístico. E isso promovia uma série de distorções. Por exemplo, uma empresa aqui no Brasil, ela apresentava lucros, né? E quando ela desejava investir esses lucros numa empresa fora, ela teria que transformar a contabilidade dela para o padrão daquele local, daquela região em que ela ia investir. E ao fazer isso, ao invés de lucros, como era apresentado aqui no Brasil, ela apresentava prejuízos. Tudo isso em função de critérios contábeis diferenciados. Então, a partir daí, surgiu a necessidade de convergência, de tornar essa contabilidade padrão, ou seja, a contabilidade utilizada no Brasil é a mesma contabilidade utilizada na França, nos Estados Unidos, enfim, é um padrão internacional para que haja essa comparabilidade, tá? O Conselho Federal de Contabilidade é o nosso órgão que regulamenta a profissão, que fiscaliza e que edita as normas brasileiras de contabilidade. Então, nós temos aí todo um cenário regulatório que a contabilidade tem que seguir. Desde o início, a gente vem falando do patrimônio, tá? O que é esse patrimônio? Se eu perguntar para você qual o seu patrimônio, você imediatamente vai me dizer que você tem uma casa, que você tem um quarto, um guarda-roupa, que você tem um carro ou que você tem livros, enfim, tudo isso faz parte do nosso patrimônio, tá? São os nossos bens. Só que na equação da contabilidade, o patrimônio, ele é dividido em bens, direitos e obrigações, né? Os nossos bens são os elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou venda. Tá? Por que monetariamente? Essa é uma característica da contabilidade. Todo o seu registro, ele só é possível se ele puder ser mensurado. E essa mensuração, ela é feita em aspectos quantitativos, né? A quantidade de bens que você tem e o aspecto monetário, tá? Além disso, também a gente tem o aspecto qualitativo, que é aquilo que dá qualidade ao patrimônio.
Os direitos são os bens ou os seus equivalentes, né, em recursos financeiros de propriedade da empresa que se encontram momentaneamente em poder de terceiros. Olha, pessoal, a gente faz uma venda a prazo, a gente está dando um crédito para o nosso cliente. A partir do momento que a gente fez a entrega dessa mercadoria, a gente tem o direito de receber aquele dinheiro a que ela corresponde, tá? Vamos supor que eu tenha dado um prazo de 30 dias. Então, eu entreguei a mercadoria, vou receber aquele dinheiro dentro dos 30 dias, e isso quer dizer que dentro do meu patrimônio, isso representa o direito de receber desse terceiro, né, o valor correspondente àquela mercadoria. Além disso, desses bens e dos direitos, né, bens, tudo aquilo que a gente tem, os direitos, aquilo que a gente tem, mas que está em propriedade de terceiros, né, em posse, em poder de terceiros, nós temos as nossas obrigações. Essas obrigações, elas correspondem às nossas dívidas que a gente tem com terceiros. Então, no nosso material, o conceito de obrigações é a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas. São bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa, ou são dívidas contraídas em virtude de despesas. Em resumo, pessoal, é tudo aquilo que a gente deve para terceiros. Quem são esses terceiros? São os nossos funcionários, são os bancos, é o governo, é uma instituição financeira, enfim, é tudo aquilo que a gente tem a pagar. Esse patrimônio, ele também tem uma equação líquida, tá? O que isso quer dizer? Que o meu patrimônio, ele vai ser igual aos meus bens, aos meus direitos, menos as minhas obrigações. Dentro do arcabouço teórico da contabilidade, a gente encontra diversos doutrinadores que dizem que os bens mais os direitos são os elementos positivos. As obrigações são os elementos negativos. Logo, o meu patrimônio líquido vai ser a diferença entre os valores positivos e os valores negativos. E aí a gente vê no nosso material a configuração, né, do PL, que é o patrimônio líquido, igual a bens mais direitos mais obrigações. Pessoal, vou repetir aqui o exemplo. O meu PL é igual aos meus bens mais os meus direitos e as obrigações. Então, vamos para o exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho um carro que custa 30 mil reais e fiz um empréstimo de 5 mil reais para um vizinho que estava numa situação difícil, tá? Então, eu tenho a receber desse vizinho 5 mil reais. Somando meu carro com o que eu tenho a receber, eu tenho 35 mil reais. Agora, imaginem que eu comprei esse carro a prazo, tá? Então, eu devo lá para a concessionária, né, uma prestação aí, vamos supor, de 2 mil reais. Então, 35 mil reais menos 2 mil de obrigações que eu tenho a pagar, eu tenho um patrimônio líquido de 33 mil reais. Tá, pessoal? Essa é uma conta muito simples. Como eu falei para vocês no início da aula, as nossas continhas são de somar, diminuir, dividir, multiplicar. Bom, esse patrimônio, esses bens, esses direitos e essas obrigações, eles recebem uma linguagem contábil, tá? E que a gente denomina de ativo, passivo e patrimônio líquido. O meu ativo são os bens e os direitos, tá? Agora a gente já faz uma classificação mais contábil, mais dentro da ciência contábil, tá? O passivo são as obrigações, é tudo aquilo que a gente deve, tá? Então, total do ativo, os seus valores positivos, é o que a gente denomina de aplicação de recursos, tá? É onde o dinheiro foi investido, onde esse dinheiro foi aplicado. O passivo, ele representa um valor negativo, tanto o passivo como o patrimônio líquido, tá? E representam também a origem, ou seja, a fonte dos recursos, onde nós conseguimos esse dinheiro para que ele fosse aplicado. Por exemplo, no meu patrimônio líquido, eu vou ter a figura do capital social.
Esse capital social é o capital inicial, o capital que deu origem à constituição de uma empresa. Esse capital ele foi totalmente integralizado em dinheiro, tá? Então, de onde veio esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro que foi aplicado na empresa? Veio dos sócios. Então, a origem dele é de terceiros, mas a gente classifica também como uma origem de capital próprio, tá? Essa segmentação de capital de terceiros, capital próprio, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Para começar a contabilidade em si, a configuração do patrimônio é essa: ativo, passivo e patrimônio líquido. Toda essa configuração, ela dá origem à equação patrimonial, que significa o ativo é igual ao passivo mais o PL. Todas essas siglas, pessoal, elas estão descritas ao lado, tá? Tem uma legenda com o significado de cada sigla dessa. Então, o ativo igual a passivo mais o PL me dá um patrimônio líquido igual a um ativo menos um passivo. Essa situação líquida, eu também posso chamar o PL de situação líquida, ela vai ser igual se o meu ativo são os meus bens mais os meus direitos e o meu passivo é a minha obrigação, isso me dá origem a uma outra equação. SL vai ser igual a bens mais direitos menos obrigações. Logo, a situação líquida vai ser igual ativo menos passivo. E aí vocês concordam comigo que é a mesma equação que a gente tem acima, PL é igual a ativo menos passivo, logo a situação líquida vai ser igual a ativo menos passivo. E aí nós temos duas condições. Se o nosso ativo, ou seja, os nossos bens mais os nossos direitos, forem maiores que o nosso passivo, que são as nossas obrigações, nós temos uma situação líquida positiva. Se acontecer o contrário, se o meu ativo ele for menor que o meu passivo, eu tenho uma situação líquida negativa. E aí vocês me perguntam, e se o ativo for igual ao passivo? Nós temos uma situação patrimonial, uma situação líquida nula, tá, pessoal? Essa situação líquida, ela se direciona para a apuração do nosso possível lucro ou prejuízo, tá? Só que esse lucro ou prejuízo, eles estão diretamente ligados ao resultado da empresa. E aí a gente vai calcular esse resultado não mais com os nossos bens, com os nossos direitos, com as nossas obrigações. Esse cálculo ele vai ser feito a partir das contas de resultado, que são as nossas contas de receita e despesas. E aí, como eu falei para vocês, né, um dos maiores objetivos de um gestor, de um empreendedor, é verificar se ele teve lucro ou prejuízo naquele período, tá? Esse lucro ou prejuízo, a gente está falando aqui muito nessa nomenclatura. Essa nomenclatura é voltada para a área privada, mas nós também temos essa figura na área pública, na contabilidade pública. Só que ela deixa de se chamar lucro ou prejuízo e passa a ser déficit ou superávit do exercício. O déficit seria o prejuízo e o superávit seria correspondente ao lucro, tá? Então, resultado do exercício, o que isso quer dizer? Durante o exercício social, o patrimônio ele poderá aumentar ou diminuir, dependendo da movimentação dos elementos que compõem esse patrimônio e também pelas atividades realizadas que poderão produzir receitas ou despesas que afetam o patrimônio positiva ou negativamente. Tá, pessoal? Então, quando eu falo de movimentação, eu estou falando de venda, eu estou falando de compra, eu estou falando de incidência tributária, eu estou falando de diversas operações que acontecem dentro das empresas e que fazem, né, com que ela apresente um resultado, né, que é aquele mais esperado pelo gestor, que a gente pode resumir aí como um lucro do período, tá? Esse resultado, como eu falei anteriormente, ele é composto por receitas e despesas, que no final do exercício apontarão se foi positivo, a gente tem um lucro, e se foi negativo, a gente tem um prejuízo, tá?
Bom, eu tenho falado de receita e o que que é essa receita? Vamos explicar melhor, né? No nosso slide aí consta, né, um conceito bem claro que se refere às entradas, né, entrada de recursos financeiros, geralmente proveniente da venda de bens ou serviços, né? E uma característica dessa receita é produzir recursos que, se forem maiores que as despesas, gerarão o lucro da empresa. Por que que a gente fala geralmente proveniente da venda de bens ou serviços? Porque esse é o maior volume de operações, né, praticadas por uma empresa. A venda é de produtos, de materiais, é o serviço que é prestado, mas a gente também tem outros tipos de receitas. A gente tem receitas de juros, esses juros que são decorrentes de alguns clientes que não pagaram na data. A gente tem uma receita das aplicações que são feitas, aquele dinheiro que sobrou e aí você vai investir, isso lhe gera um rendimento, isso também é uma receita. E essa classificação a gente vai ver um pouquinho nas unidades, né, próximas. Como exemplo de receita, a gente tem vendas de bens e serviços, né? Temos os descontos obtidos, os juros recebidos e, em resumo, é somente através das receitas que a empresa obtém lucro. Mas essa regra que a gente falou aqui é somente através das receitas que a empresa obtém lucro, é se essas receitas forem superiores às despesas, tá, gente? E o que é a despesa? Ela se caracteriza pelo consumo de bens ou serviços, ou ainda pela saída de recursos financeiros sem aumento do patrimônio, ou aquisição de um bem para consumo rápido, geralmente durante o exercício. Aqui a gente tem vários exemplos de despesas: a água, a luz, o telefone, o salário do mês, a depreciação. A depreciação, ela é a perda do valor de um bem em virtude do seu uso. O que isso quer dizer? Nós compramos um veículo para utilização na empresa, ele vai fazer o transporte, tá? Com o tempo, esse veículo ele vai perdendo a sua capacidade de gerar benefícios futuros, ou seja, ele vai se desgastando, ele vai apresentando alguns problemas de funcionamento. Então, todo esse consumo que a gente faz desse veículo, esse tempo que a gente consome dele utilizando, a gente tem que registrar na contabilidade, porque isso representa uma perda de benefícios futuros. Ele está se depreciando, ele está perdendo a sua capacidade de geração de benefícios futuros, e isso deve ser registrado na contabilidade como uma despesa, tá? Outro exemplo, material de expediente, o material de limpeza, a manutenção do imóvel, aqueles reparos que você faz, consertos, pinturas, né, para que o imóvel se mantenha com uma boa utilização. Os impostos sobre as vendas, os descontos que você concede, né, para o seu cliente, aquelas comissões que você paga para os funcionários, tudo isso a gente classifica na contabilidade como despesa, ou seja, como um consumo de bens ou de serviços, saídas de recursos financeiros, tá, pessoal? Para que a gente faça todo o registro dessa contabilidade, e a gente vai aprender algumas técnicas mais à frente, as escriturações, é preciso que a gente escolha um regime ao qual essa despesa, essa receita, essa contabilidade vai seguir. No Brasil, nós temos dois tipos de regimes contábeis, tá? O regime de caixa e o regime de competência. O regime de caixa, ele só registra aquele fato, né? Ele só registra aquela receita após o recebimento dela. E a despesa, ele só registra quando há o pagamento. Ou seja, pessoal, se eu faço uma venda, né? Vamos dar um exemplo aqui bem básico. Se eu faço a venda de uma mercadoria a prazo e eu faço essa venda hoje, eu não registro na contabilidade se eu aderir ao regime de caixa. Eu só vou registrar essa receita quando eu receber. Então, se eu vendi, né, uma mercadoria para receber daqui a 30 dias, eu só vou registrar na contabilidade quando houver o recebimento. É o regime de caixa, ou seja, só quando esse dinheiro entrar no meu caixa é que a contabilidade registra. Para a despesa, vai o mesmo raciocínio.
Eu só registro essa despesa quando eu pago. Já o regime de competência é o contrário. Eu registro após a transferência do produto ou a prestação do serviço. Então, se eu fiz a venda dessa mercadoria hoje, eu entreguei a mercadoria, independentemente de eu receber esse valor, né, esse dinheiro daqui a 30 dias, a 60 dias, eu já registro essa venda, eu já registro essa receita na minha contabilidade e a despesa também, independente do pagamento. No Brasil, a gente utiliza o regime de competência, o regime de caixa ele não é mais utilizado. Por que isso? Porque o regime de caixa, ele só me apresenta um fluxo financeiro. Se eu quiser tomar decisão com base nos meus demonstrativos contábeis, sabendo o que eu tenho a pagar daqui a 30 dias, o que eu tenho a receber daqui a 60 dias, adotando o regime de caixa, eu não consigo tomar essa decisão. Por quê? Porque é um fluxo financeiro. Eu só registro quando eu recebo ou quando eu pago. O regime de competência não. É no momento do fato gerador. É logo que aconteça a receita ou a despesa, nós fazemos o registro imediato, tá bom? Aqui no nosso slide a gente tem toda a referência que foi utilizada para esse material. É importante que vocês participem das aulas presenciais, é importante que vocês participem dos fóruns. Façam as atividades, todo esse conteúdo que foi abordado aqui foi transmitido de uma maneira muito simplista. Ele vai ser aprofundado nos nossos encontros presenciais e eu conto com a participação de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição na plataforma. Entre em contato e a gente vai sanando na medida do possível. Tá bom? Bons estudos e um grande abraço para vocês.